Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos infinitamente a Deus pela graça da vida. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradecemos a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade, matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a este Pai misericordioso, este que possui a energia suprema, este que é a causa primeira de todas as coisas, o denominado Espírito Criador, Espírito Pai, Espírito Mãe, fonte de todas as coisas, energia criadora, energia mantenedora, energia sustentadora de tudo e de todos. Gratidão a Ele pela sua onisciência, pela sua onipresença. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo de despertar. Jesus veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele pelo seu amor por todos nós. Jesus, na condição de um irmão mais velho, de um irmão mais esclarecido, de um espírito crístico, que por amor aos seus irmãos veio à Terra exemplificar, veio à Terra para nos mostrar que é possível, conforme ele próprio disse, é possível nós fazermos tudo o que ele fez e continua fazendo e muito mais, demonstrando de uma forma muito clara a lei do progresso, que é uma lei universal. Gratidão aos espíritos amigos, e não podemos deixar de agradecer a estes abnegados mensageiros do Cristo, que estão constantemente caminhando conosco, ombro a ombro, lado a lado, na condição de desencarnados ou de encarnados. Porque muitos espíritos amigos, muitos anjos de guarda, como nós os denominamos, não estão fora do corpo físico. Estão no corpo físico, trilhando conosco esta trajetória aqui no plano material. Gratidão a todos eles. E a vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de estudo, para mais este momento de esclarecimentos para todos nós, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Neste momento, refletiremos com base na última parte do item 455 de O Livro dos Espíritos. Estamos finalizando com este encontro a questão 455, resumo teórico acerca de sonambulismo, acerca de êxtase e dupla vista. Realizamos já 3 encontros estudando acerca deste resumo teórico e neste momento realizaremos o último encontro, o 4º encontro, finalizando assim este item
bem como o capítulo 8º do livro 2º, que tem como título Emancipação da Alma. E nesta última parte, acerca deste resumo teórico, refletiremos sobre dupla vista, em que Kardec, além do que escreveu juntamente com os espíritos amigos, espíritos superiores, acerca deste assunto, em várias questões que estudamos recentemente, para esclarecer um pouco mais e fazendo este resumo teórico também sobre este assunto, ele escreveu assim, que a emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado sob o nome de dupla vista, que dá àqueles que deles são dotados a faculdade de ver, de ouvir e de sentir além dos limites dos nossos sentidos, ou seja, enxergam, veem com os olhos do espírito. Exatamente por isto o título dupla vista. Veem com os olhos físicos, com estes órgãos materiais que estão no nosso corpo físico, que compõem o nosso corpo físico, e também veem com os olhos do espírito, com os olhos do espírito. E aí Kardec acrescentou: eles percebem as coisas ausentes por todas as partes, onde a alma estende sua ação. Então, aquilo que nós normalmente e via de regra não vemos, a pessoa dotada da mediunidade, da denominada dupla vista ou segunda vista, vê. Então elas veem o mundo espiritual, enquanto a maioria de nós não vemos nem sentimos a presença dos espíritos desencarnados. Então as pessoas dotadas de dupla vista percebem as coisas ausentes aos nossos sentidos, pessoas, digamos, comuns, não que elas sejam incomuns ou extraordinárias, não, de forma alguma. Elas são dotadas de um sentido a mais, ou têm um sentido a mais, um pouco, ou melhor, um sentido um pouco mais desenvolvido, ou um sexto sentido um pouco mais desenvolvido do que a maioria de nós. Então, Kardec assim escreveu que essas pessoas percebem as coisas ausentes por todas as partes onde a alma estende sua visão. As veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Por isso, o nome dupla vista. Elas veem com a visão ordinária, ou seja, com a visão que todos nós somos dotados, nós que enxergamos com estes órgãos, os olhos físicos, e além disso, elas veem com os olhos do espírito, aquilo que a maioria de nós não vemos, que é o mundo espiritual. E ainda Kardec acrescenta que no momento em que se produz o fenômeno da dupla vista ou segunda vista, o estado físico está sensivelmente modificado. O olho tem alguma coisa de vago, ele olha sem ver. Toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da vista são estranhos àquilo em que a visão persiste, malgrado a oclusão dos olhos. Essa faculdade, ou seja, a dupla vista, parece àqueles que a possuem natural, como a de ver com os órgãos da visão, com esses órgãos ordinários que nós carregamos conosco. É para eles
Ou seja, para estas pessoas dotadas da dupla vista, um atributo de seu ser que não lhes parece excepcional. Então, para as pessoas, em especial aquelas mais esclarecidas, porque aquelas menos esclarecidas ou que não têm nenhum esclarecimento, talvez elas possam, ou algumas tenham se classificado como sendo uma pessoa excepcional ou pessoas excepcionais. No entanto, as pessoas mais esclarecidas acerca deste assunto não veem nelas esta condição de excepcionalidade, de ser uma criatura extraordinária que, além de enxergar com os olhos carnais, com os olhos físicos, com os órgãos da visão, veem também com os olhos do espírito. Pelo contrário, elas sentem como sendo pessoas com a responsabilidade maior em utilizar da melhor maneira possível este atributo, este algo a mais. O esquecimento segue o mais frequentemente essa lucidez passageira, da qual a lembrança cada vez mais vaga desaparece como a de um sonho. O poder da dupla vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes e ausentes. Então aqui Kardec nos lembra que o poder da chamada dupla vista, ou as pessoas que são dotadas desse atributo, a dupla vista, elas não são todas iguais, não têm ou não carregam esse atributo igualmente e trabalhando igualmente. Então é por isso que Kardec disse que o poder da dupla vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes e ausentes. No estado rudimentar, ela dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança de seus atos, que se pode chamar a precisão do golpe, ou melhor, do golpe de vista moral. Nesse caso, conforme os espíritos amigos nos esclarecem, ter essa segurança no trabalhar com a segunda vista, no dia a dia, nas atitudes normais do dia a dia, depende da evolução, do esclarecimento de cada criatura. E aí, Kardec acrescenta: mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos. Então, a dupla vista, uma vez mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos ocorridos ou em vias de ocorrer. Então, a segunda vista, conforme aqui nos lembra Kardec, um pouco desenvolvida, desperta na criatura os chamados pressentimentos, ou seja, sentir antecipadamente, sentir antes. E em se desenvolvendo um pouco mais, mostra os acontecimentos ocorridos ou em vias de ocorrer. Sendo assim, o sonambulismo natural ou artificial, o êxtase e a segunda vista não são mais que variedades ou modificações de uma mesma causa. A mediunidade, com as suas variações. Então, o sonambulismo, que já o estudamos, seja ele natural ou provocado, seja artificial, o êxtase,
que é um estágio à frente do sonambulismo, ou seja, aquele desprender um tanto mais do corpo físico, e a dupla vista não são mais que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza e por isso existiram em todos os tempos. Ou seja, não foi a doutrina espírita, não foi Kardec quem criou ou quem inventou a mediunidade. Existe, conforme aqui lembra Kardec, existe em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos, ou seja, esses fenômenos, o sonambulismo, seja ele natural ou provocado, o êxtase e a segunda vista, ou dupla vista, eles foram conhecidos há muito e muito tempo. Então, esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza e por isso existiram em todos os tempos, a história nos mostra que eles foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e encontra-se neles a explicação de uma multidão de fatos que os preconceitos fizeram considerar como sendo sobrenaturais. E conforme nós encontramos na doutrina espírita, de uma forma muito lúcida, muito clara, não existe o sobrenatural. Tudo está na natureza, ou seja, tudo é natural. Aquilo que, via de regra, nós consideramos ou classificamos como sendo algo extraordinário, como sendo algo sobrenatural, é aquilo que nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender e por vezes não conseguimos também aceitar. Então não existe, conforme os espíritos amigos nos lembram, não existe o sobrenatural. Tudo é natural, tudo está na natureza. Sempre esteve. Desde quando chegamos, desde quando a Terra, em se falando da Terra, desde quando a Terra passou a ser habitada por criaturas ditas humanas, ou a caminho da humanização, já existiam esses fenômenos, porque é algo do espírito. Então, assim, Kardec encerra este resumo teórico com este item 455, resumo teórico acerca de sonambulismo, êxtase e dupla vista. E assim também concluímos aqui, com base no texto de Kardec, o capítulo 8º do livro 2º. Lembrando que no nosso próximo encontro, nós iniciaremos um capítulo novo em O Livro dos Espíritos, que se inicia com a questão 456, e o capítulo 9 tem como título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Será que os espíritos intervêm no mundo corporal, aqui no mundo físico? Será que os espíritos penetram o nosso pensamento? Exatamente acerca destes assuntos que começaremos a estudar no nosso próximo encontro.
E também é importante lembrarmos que este capítulo 9, ele é bastante extenso, porque ele tem início com a questão 456 e termina com a questão 557. Ou seja, são mais de 100 questões estudando acerca da intervenção dos espíritos no mundo corporal ou aqui no mundo físico. E para concluirmos as nossas reflexões, ainda temos os esclarecimentos ou os comentários do espírito Miramês em relação a esta última parte deste item 455 de O Livro dos Espíritos, comentários de Miramês, que se encontra no capítulo 47. Capítulo 47 do 9º volume da coletânea Filosofia Espírita. E Miramês, mais uma vez, acerca de dupla vista, ele escreveu da seguinte maneira, que a segunda vista ou dupla vista, bem como o sonambulismo, podem dar muitas notícias do mundo mais grosseiro que envolve a Terra. Então aqui, mais uma vez, assim como anotou Kardec, Miramês também lembra que sonambulismo e dupla vista, sonambulismo e a segunda vista, ou segunda vista e sonambulismo, estão mais diretamente ligados ao mundo grosseiro onde nós vivemos, seja o planeta Terra, o Terra-Terra, ao passo que o êxtase nos traz notícias de planos mais elevados, de modo que o estático sente atração por esses planos e pode querer ficar por lá, pelo que vê e sente de felicidade. Enfim, esses dons nos mostram a independência da alma e que a vida continua em todas as direções da vida imortal. Então, assim, Kardec nos esclareceu, assim Miramês continua a nos esclarecer acerca desses assuntos importantes sobre o espírito, sobre o mundo espiritual, a segunda vista, o sonambulismo, o êxtase. E ainda Miramês acrescenta que o resumo teórico apresentado por Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 455 ou item 455, deve ser estudado, ou seja, este resumo deve ser estudado pelo leitor pela profunda dissertação sobre estes assuntos que, ora, são resumidos. E aí Miramês conclui as suas reflexões fazendo um pedido a Deus. Pedimos a Deus e a Jesus que nos esclareçam sempre para sentirmos a luz da vida em uma compreensão mais nobre. Então, assim também, por nossa vez, como fez e como faz Miramês, pedimos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, que nos deem o amparo, a sustentação, o discernimento para sentirmos a luz da vida em uma compreensão mais nobre, em uma compreensão mais elevada, que possamos ter a firmeza de seguirmos adiante
nesta busca pelo conhecimento da verdade, à luz do Evangelho de Jesus. E antes de encerrarmos também as nossas reflexões, é importante, já que estamos falando de mediunidade, encerrando este assunto sobre sonambulismo, êxtase, dupla vista, sono e sonhos, mediunidade de uma forma geral, é importante lembrarmos mais uma vez o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, livro Seara dos Médiuns, capítulo número 4, em que Emmanuel escreveu sobre mediunidade da seguinte maneira: no trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que o médium aqui na Terra, ele não pode de forma alguma sair em busca ou estar à cata de louros terrestres, nem mesmo esperar pelo entendimento imediato de todas as criaturas. O médium, diz Emmanuel, precisa agir e servir, ajudar e socorrer, sem esperar nenhuma recompensa. Conforme disse Jesus aos seus discípulos, quando ele os enviou ao trabalho, dai de graça o que de graça recebestes. E é exatamente isto que Emmanuel aqui nos lembra. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete no templo ao exame de homens doutos que lhe ouvem o verbo com imensa admiração, mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. Aqui Emmanuel está nos lembrando daquele encontro de Jesus com os sábios do templo, quando ele tinha 12 anos de idade, em Jerusalém. E aí, Emmanuel segue dizendo que João Batista, primo de Jesus, o precursor de Jesus, o amigo eleito para organizar-lhe os caminhos, ou seja, aquele que veio um pouquinho antes de Jesus, ou iniciou um pouco antes de Jesus, já que ele nasceu, ou ele corporificou aqui na Terra, quase que na mesma ocasião, poucos meses de diferença, segundo a história. Mas ele veio, João Batista veio com a missão de iniciar ou organizar os caminhos, anunciar a vinda ou a chegada de Jesus. No caso, João Batista, depois de vê-lo nimbado de luz em plena consagração messiânica ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade. E ainda Emmanuel diz que dos nazarenos que lhe desfrutam a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Conforme diz aquele ditado popular, santo de casa não faz milagres. Então, os conterrâneos de Jesus em Nazaré duvidavam dele, não acreditavam, não aceitavam. Então Jesus teve que sair de Nazaré para iniciar o seu trabalho messiânico, porque eles viam Jesus como simplesmente o filho do carpinteiro José. E aí Emmanuel acrescenta que dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo ansiosos na expectativa da própria cura, não se destaca um só para seguir-lhe até a cruz.
dos 70 discípulos designados para mistérios santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma, aquele chamado milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles estavam preocupados apenas em saciar a fome do corpo físico e não pelo burilamento da alma. Dos numerosos doentes que por ele foram reerguidos à bênção da saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe agradecimento. Nicodemos, que podia assimilar-lhe os princípios, porque era doutor da lei, procura-lhe a palavra na sombra noturna, sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Então, Nicodemos, um doutor da lei, não teve coragem de publicamente sentar-se com Jesus à vista de todos. Dos admiradores que o saudam em regozijo na entrada triunfal em Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Então, assim, Emmanuel nos chama a atenção acerca do comportamento das pessoas daquela época e que é o nosso comportamento nos dias de hoje. Não mudou muito, ou mudou quase nada. E aí ele encerra, ele cita outros exemplos, e mais adiante ele fala acerca de Pedro, que fraco faz-se forte na fé, Maria de Magdala, que tresmalhada na obsessão recupera-se. Ele lembra de Joana de Cusa, ele lembra Paulo de Tarso, a sua transformação. E assim nós precisamos usar como exemplo Pedro, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Paulo de Tarso e tantos outros, e realizarmos o nosso processo de transformação. Então, assim, precisamos meditar acerca da nossa vida, não ficarmos em ilusão frente aos fenômenos mediúnicos. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje e agora, e também por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.